Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Elizabeth, sou médium do Grupo Anjos de Luz. Hoje, com muita alegria, vou apresentar a aula para vocês, cujo tema é propósito mediúnico. E antes de iniciarmos a nossa aula, gostaria de convidar você a fazer comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz. O mantra nos conecta com o Criador. Caso queira, feche os olhos, coloque sua mão no seu coração, faça 3 respirações profundas, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. E repita comigo: hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo. Amo a todos, sou grato, estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, e está feito. Amém, amém, amém e amém. Agora vamos rezar juntos o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus, luz maior a nos guiar. Feche os olhos e me acompanhe. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz. Eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz. Eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Você que ainda não conhece o Grupo Anjos de Luz, vamos nos apresentar. O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano através de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e animais. A assistência espiritual para pessoas e animais é feita através de inscrição aos tratamentos disponibilizados no site, acessível na descrição desse programa aqui no YouTube. Os tratamentos são cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para casa, oração para o animal e oração para o tutor. Todos os tratamentos são gratuitos, complementares e não dispensam o acompanhamento com o seu médico. Participe e acompanhe a programação online divulgada todo início de mês nas redes sociais. Então, vamos começar? Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Agora vamos falar sobre o propósito mediúnico. E uma coisa importante para a gente poder falar é introduzir um pouquinho sobre o conceito de propósito. Então vamos começar com uma passagem da Bíblia. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso está em Romanos. Constantemente nós usamos frases como Deus tem um propósito, ou é propósito de Deus. Mas o que seria propósito? Procurando em alguns dicionários, todos convergem em um ponto. Propósito é algo que se deseja alcançar, um alvo ou objetivo. Deriva da palavra em latim propositum,
que significa intenção. O propósito dentro da Bíblia é mais do que um simples alvo. Ele possui seu próprio significado. Está mais relacionado com vontade ou até mesmo plano. Fala-se em vontade de Deus, plano de Deus para cada um dos seus filhos. Deus sabe o que é melhor para mim e para você, e nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com a sua vontade. Por isso, dizer que Deus tem um propósito é o mesmo que dizer que Deus tem um objetivo, um alvo, um plano para a sua vida. Ter um propósito tem muito a ver com aquela famosa frase: se você não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Para atingir uma vida com um propósito, é preciso, acima de tudo, saber exatamente o que se quer e em que lugar se pretende estar. Mais do que isso, é preciso saber o que se pode fazer para chegar lá. É o sentido que você quer dar à sua vida e que pode mudar ao longo dela. Tomar para si a responsabilidade pela própria vida e ter consciência das atitudes e pensamentos que habitam nossas mentes é o primeiro passo para atingir metas e objetivos que nos levarão a ter um propósito. É basicamente entender a vida a partir do sentido que damos a ela. Por essa razão, investigar é muito importante. Faça-se perguntas e reflita acerca das respostas. Isso lhe trará uma boa perspectiva para que você analise como sua vida está agora, como você deseja que ela esteja. E, finalmente, seria o que você pode e precisa fazer para chegar lá. Quando conseguimos alcançar essa conscientização e descobrimos interesses que às vezes estavam escondidos em atividades corriqueiras do dia a dia, acontece um momento muito satisfatório de descoberta. Parece mágica, mas não é. É fruto de uma ação investigativa e cuidadosa de si mesmo. Para conseguir, de fato, ter um propósito de vida pautado no bem-estar, é preciso estar, na verdade, fazer uma autoanálise e determinar uma missão para atingir o objetivo e a visão que vai ajudar a saber o que é necessário para chegar lá. O primeiro aspecto tem relação com a concentração e o segundo com a sabedoria. A missão, quando bem definida, apresenta em uma curta frase o que determinamos ser todos os dias. De maneira clara, precisa, ela precisa ser formatada para que não haja dúvidas da intenção. Um exemplo de frase seria: eu quero ser a mudança que quero ver no mundo. Já a visão se refere à capacidade de enxergar mais longe que os outros, uma das qualidades que torna as pessoas visionárias. É por meio dela que alguém pode enxergar o próprio potencial máximo possível de ser alcançado, assim como suas principais intenções em longo prazo. Pode ser direcionada a qualquer âmbito da vida, como pessoal, espiritual, profissional. Um exemplo pode ser a frase: ser a inspiração para o meu círculo profissional evoluir em conjunto. E a escolha do propósito mediúnico? Muitas vezes a vida naturalmente nos leva de encontro ao nosso propósito mediúnico.
Podemos dizer que o propósito mediúnico é uma escolha que fazemos antes da reencarnação e que nos auxilia no crescimento individual, mas com forte conexão com o propósito coletivo de fazer o bem ao outro. E para quem encontrou o caminho mediúnico na casa espírita e fez a escolha de seguir por ele, cabe a responsabilidade pela construção de uma formação mediúnica embasada no estudo, assiduidade, disciplina e em todas as virtudes necessárias para o cumprimento da tarefa mediúnica. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a visão corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 9. Já no livro dos médiuns, Allan Kardec explica: a mediunidade é uma faculdade humana, como qualquer outra. Ninguém pode alegar que não a possui, pois todos têm pressentimentos, intuições, percepções extrasensoriais, sonhos, premonições e assim por diante. Como as demais faculdades, Deus as distribui segundo as necessidades evolutivas de cada criatura. O ensino direto dos espíritos não é dado apenas através dos médiuns propriamente ditos, ou seja, das pessoas investidas em mediunato, missão mediúnica, mas também e principalmente pelas boas intenções que todos recebem. Na verdade, intuições que todos recebem e que podem receber em maior quantidade quanto mais as aproveitarem. Nossas relações com os espíritos são permanentes, constituindo um aspecto da natureza que só agora as ciências começam a pesquisar. E o ensino espiritual encontra-se também nos livros religiosos e nas obras fundamentais da doutrina espírita, ao alcance de todos vocês. É imprescindível que o médium esteja ciente das responsabilidades do propósito mediúnico. Faça bom uso da sua mediunidade e a pratique de modo que ela seja boa para si e também para os outros. Além disso, o médium deve estar atento aos bons conselhos de seu mentor espiritual, a fim de corrigir-se de seus defeitos e empenhar-se no próprio aprimoramento espiritual. Quanto mais um médium se aprimorar espiritualmente, mais iluminados serão seus mentores. O objetivo da mediunidade é a prática da caridade e trazer luz à humanidade. Portanto, jamais poderá envolver fins lucrativos ou qualquer outro benefício de ordem material. Daí a expressão: dai de graça o que recebeste de graça. O mau uso da mediunidade acarreta a perda do dom mediúnico, e o médium pode ficar à mercê dos maus espíritos que o conduzirão ao fracasso. No item 7, no capítulo 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no subitem Mediunidade Gratuita, o codificador diz com muita clareza que inclusive define o objetivo da mediunidade. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé.
Notemos que já podemos definir didaticamente os objetivos da mediunidade: serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé. Mais importante que ser médium é ser bom. Se o médium não age por amor e não pratica a benevolência com desprendimento e devotamento, o dom mediúnico pouco lhe valerá perante a própria existência e a sua imortalidade. O médium e o espírita, de maneira geral, é uma pessoa como as demais. O que os diferencia, se é que algo os diferencia, é uma mais dilatada responsabilidade pelos conhecimentos adquiridos, principalmente quanto aos mecanismos da lei de causa e efeito, e, consequentemente, o maior dever de servir. Assim, a mediunidade lhe representa uma abençoada oportunidade de trabalho e de reforma interior, porque geralmente suas dívidas são bastante grandes frente às leis divinas. Mas, ao se conscientizar de suas limitações, mais facilmente se consagrará à sua incumbência de forma consciente e responsável, ao passo que, convencido acerca de suas habilidades, com a mesma facilidade se exporá a sérios desequilíbrios, complicando-se ainda mais perante si mesmo. Mesmo quando realizamos algo significativo, se somente pensarmos nele como compromisso, trabalho, sem o necessário gosto e motivação, alguma coisa estará errada conosco. Por mais que concretizemos feitos edificantes, envolvidos por motivos sinceros, se sua realização não for feita com prazer, vocação, sentiremos mais esforço e imposição do que felicidade e conforto. Ninguém deve viver e trabalhar sem contentamento. Deus não dá encargos e incumbências às criaturas, mas coloca nelas vocações ou predisposições inatas. Os dons espirituais são capacidades inerentes da alma. Vocação é um talento a ser exercido de forma exclusivamente nossa. A maneira como identificamos ou entendemos as nossas forças psíquicas determinará a produção mediúnica que teremos. A mediunidade se transforma em crescimento e amadurecimento espiritual quando for exercida com prazer e compreendida em termos de espontaneidade e predisposição natural. Concluindo, devemos todos ter em mente que os que procuram trabalhar no campo da mediunidade precisam ter o propósito de desenvolver um trabalho de interesse coletivo, não exclusivamente pessoal. Para tanto, devem procurar a sintonia com os espíritos superiores, em busca da inspiração e do fortalecimento de seus bons propósitos, cultivando as virtudes que atraem os bons espíritos e evitando fazer tudo o que possa afastá-los. Sobre a diferença entre missão e propósito na visão espírita, é importante deixar isso bem claro. A missão, ela seria a razão de ser, o papel que exercemos neste mundo é estar a serviço de alguma coisa. O propósito é o desejo interno que nos move diariamente, e a missão está mais ligada à ação. Uma forma de entender é: se você não sabe o seu propósito, sua missão é encontrar o seu propósito. Sobre o propósito do médium na casa espírita. No documento do Grupo Anjos de Luz, Diretrizes para o Atendimento Fraterno e Tratamento Espiritual na Casa Espírita,
consta que é necessário que o atendente reflita constantemente que o seu trabalho é feito perante o olhar do mundo espiritual, que a mais importante aprovação deve vir de sua consciência tranquila por ter feito o melhor que podia. Não sendo assim, a tendência é desestimular-se e abandonar a tarefa. A doutrina espírita é destinada aos espíritos que têm amadurecimento para compreendê-lo. Não se pode forçar ninguém a aceitá-lo. Se através do atendimento fraterno da casa espírita as pessoas conseguirem recuperar seu equilíbrio e serenidade, o trabalho já terá atingido o seu propósito. Se elas vão ficar frequentando a casa espírita, isso o tempo dirá. Assim sendo, quando o médium abraça o seu propósito mediúnico com amor, com responsabilidade, ele se move a atender e atender bem. Como consequência, o atendido envolve-se, ou seja, adquire a capacidade de confiar no processo de ajuda. Quando o médium responde bem, o atendido adquire a condição emocional para perceber a situação em que se encontra naquele momento, em que pede ajuda, e pode ir mais fundo no seu exame de si mesmo, a ponto de estabelecer pela reflexão ligações de causa e efeito entre os vários elementos presentes na sua experiência de vida, de modo a definir aonde quer chegar. E aí, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham dúvidas ou queiram fazer um comentário, fiquem à vontade de colocar aí no YouTube. Alguns recados importantes agora para dezembro. No dia 11 de dezembro, teremos um atendimento fraterno com o tema Conhecimento de Si Mesmo Despertar. No dia 13 do 12, grupo de estudos. No dia 16 do 12, teremos a cirurgia espiritual presencial. No dia 19 do 12, a cirurgia espiritual à distância, oração e cura. E no dia 23 do 12, o Conte Conosco. Então, eu agradeço a Deus, agradeço a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Asteren, representada por Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjos de Luz, e a todos vocês que participaram. Damos por encerrado o nosso trabalho de hoje. Orai e vigiai sempre. Luz, paz e bem.